Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 18 de março, hoje é sábado. A igreja nos dá a oportunidade, amados irmãos e irmãs, de celebrar de um modo antecipado a festa, a memória, a solenidade, melhor dizendo, de São José, esposo de Maria e padroeiro da igreja. Por que hoje nós já celebramos no dia 18? Sobretudo porque amanhã nós celebraremos então o domingo da alegria, domingo da quaresma. Como nós não temos paróquia dedicada a São José, então nós procuramos seguir aquilo que a igreja diz, ela é antecipada, a solenidade. As paróquias que têm São José como padroeiro certamente vão estar celebrando a solenidade no domingo mesmo, no domingo da alegria. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 1, versículos 16, depois 18 a 21 e depois 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então vamos ouvir brevemente o relato da solenidade de hoje. José, chefe da família de Nazaré, humilde, justo, modelo dos trabalhadores e patrono universal da igreja, cumpriu com fidelidade a vontade divina. Foi servo atencioso no momento da anunciação e no cuidado com Maria e com o menino Jesus. Confiando em sua poderosa intercessão, rezemos em favor de nossas famílias e pela paz no mundo. Então, que São José, padroeiro da Igreja Universal, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, interceda por nós junto a Deus, por nós, por nossas famílias e pela paz no mundo todo. Amados irmãos e irmãs, nós nessa solenidade temos então as três leituras, poderíamos assim dizer, né? Primeira leitura, segunda leitura e o Evangelho e o Salmo, para nos trazer o sentido então das leituras. A primeira leitura é do livro do 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 4 a 5, versículo 12 e 14 e depois o 16. Então, a palavra do Senhor é dirigida a Natã nestes termos:
vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Então, é a promessa que o Senhor faz ao seu servo Davi, que um herdeiro vai então assumir o trono da casa real. E ele continua dizendo, nesta relação de um rei que procura ser conforme o coração de Deus, o próprio Senhor vai dizer: eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Claro, esta promessa de Deus realizar-se-á de forma plena e definitiva com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender isso, amados irmãos e irmãs. O Salmo 88 traz como resposta: eis que a sua descendência durará eternamente. A descendência de nosso Senhor Jesus Cristo durará eternamente, eterna. Por quê? Como diz então, amados irmãos e irmãs, a própria palavra de Deus, falando de Melquisedeque, que não há origem, não tem início, melhor dizendo, e nem término, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, não foi criado, foi gerado eternamente na graça do amor de Deus Pai. Então, Deus que gera o Filho constantemente, eternamente, e nesta relação de amor entre o Pai e o Filho, expira o Espírito Santo. Então, a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo é eterna. Por isso, Deus nos agraciou, por meio de seu Filho Jesus Cristo, a eternidade. Nós somos filhos de Deus no Filho Jesus e por isso gozamos agora da graça da vida eterna. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois os versículos 16 a 18 e o versículo 22. E a palavra diz: irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem a fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão e sua descendência. Então a fé nos concede esta graça da herança, de sermos herdeiros desta descendência duradoura e eterna dos filhos de Deus. Deus que nos concede a graça, Deus que vem contra, então, todas as realidades de nossa vida que nos fazem ficar inclinado a este mundo. Deus nos ama. Então, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para todas a descendência de Abraão, tanto para os descendentes que se apegam à lei, quanto para os que se apoiam somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Então, somos herdeiros, somos co-herdeiros, poderíamos assim dizer, melhor dizendo, em Jesus Cristo, da graça e da vida de Deus, a eternidade. O Evangelho, por sua vez, hoje nos narra esse episódio. Então, tanto quanto todas as vezes que a igreja se referir a São José, se referir à Virgem Santíssima, a centralidade do mistério é o próprio Cristo. Então, a centralidade do mistério litúrgico da vida da igreja é Cristo, como fonte e ápice de toda a vivência litúrgica. Por isso, o Evangelho vai narrar a concepção do Verbo encarnado. Olha a versão, então, que São Mateus nos apresenta. Diz, então, o evangelista: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, Jesus que é chamado Cristo. Então, São Mateus faz questão de trazer uma genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de falar, então, da origem de Jesus, de como foi
realizada a concepção, é apresentada uma genealogia que pode ser dividida, então, o próprio autor diz 14, 14, 14. Então, o número 14, ele é muito significativo. 14 representa o nome Davi. Então, na genealogia, até Jesus vir ao mundo, quando o Verbo se encarnou e veio ao mundo, sendo assumido por São José como filho, e por isso fazendo parte agora da descendência de Davi, nós dizemos então que todo esse caminho preparatório traz ao mundo a graça do verdadeiro rei segundo o coração de Deus, o seu próprio Filho, que veio reinar sobre os corações. Por isso, hoje o Evangelho nos fala de fato da origem de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ou seja, antes de coabitarem, antes de viverem então a realidade conjugal, Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. José, sendo justo, não querendo denunciar Maria, deseja, ou tem em seu coração o desejo de abandoná-la em segredo, para dizer, em outras palavras, a culpa foi minha. Fui eu quem não respeitei, e agora estou pulando fora, entre aspas, vamos dizer assim. Então ele queria que a culpa recaísse sobre ele e que Maria se passasse de fato como vítima da ocasião. Por quê? Se ele denunciasse aos magistrados, se ele denunciasse aos mestres da lei, Maria com certeza seria apedrejada. Então ele quer deixá-la em segredo. Mas Deus vem na vida e na história de José, por meio do anjo Gabriel, que faz um anúncio por meio do sonho, pede para que José assuma a sua missão. Hoje o Senhor nos convida a assumir a nossa missão. Que São José nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.